Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Hércole, entrando aí na reta final, as duas últimas questões da FUVEST 2025, segunda fase. E nesse vídeo eu trouxe aquela questão da segunda fase que mexia exatamente com o quê? Com a sequência de números. Lembra dessa? Que era um tal de BN, e ele dava uma sequência e pedia algumas informações dessa sequência. Eu vou compartilhar com vocês, então vem comigo. Ó, tá aqui do ladinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E aí, para você estar ligado aí nas resoluções e vestibulares e algumas curiosidades que eu posto aí no nosso canal. Então, vamos lá? Essa foi a questão que veio, então, na FUVEST 2025, segunda fase, segundo dia, que é o dia de matemática. Veio como a questão M05, e ele falava para você, ó, considere o quociente Kn igual a n dividido por 2 elevado a b, em que n e b são números naturais diferentes de zero. O asterisco ali exclui o zero. Para b igual a 3, Kn forma uma progressão. Indique se a progressão formada é aritmética ou geométrica e forneça o valor da razão. Então, antes de começar, só um comentário que vale a pena fazer. Você tem aí 2 elevado a b. Potência te remete à progressão geométrica. Mas cuidado, olha para esse enunciado. Para b igual a 3, Kn forma uma progressão. Então, vamos montar bonitinho para ver o que acontece. Vamos lá. O que acontece se b for igual a 3? Quem é a sequência Kn? É n dividido por 2 elevado a b. Mas se ele fala que o b é igual a 3, 2 elevado ao cubo. E 2 elevado ao cubo é um valor fixo, é um valor numérico. Então, a função, né, ou a sequência, aliás, toda sequência é uma função, né, dos naturais dos reais. Então, a sequência Kn é dada por n sobre 8. Então, o que vai acontecer com essa função, com essa sequência, com essa progressão? Então, vamos lá. Kn seria quem? K1, n é igual a 1. Então, põe 1 no lugar do n e fica 1 oitavo. K2, põe n igual a 2, vai ficar 2 oitavos. N igual a 3, 3 oitavos. N igual a 4, 4 oitavos. E assim por diante. Você já percebeu o que acontece aqui? 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos é uma sequência que, a partir do primeiro termo, cada termo é o anterior acrescido de quanto? De 1 oitavo. Então, trata-se de uma progressão aritmética de primeiro termo 1 oitavo. E a razão quem é? Como é que você acha fácil a razão de uma progressão aritmética? Pega o segundo termo, subtrai do primeiro. Então, o segundo termo é 2 oitavos, o primeiro é 1 oitavo, 2 oitavos menos 1 oitavo dá quanto? 1 oitavo. Então, quando ele perguntou ali, ó, indique se a progressão formada é aritmética ou geométrica. É aritmética. E forneça o valor da razão. A razão é 1 oitavo. Ok? Então, vamos lá. Item B. Se n é um número par e b é menor ou igual a 3, qual o número de casas decimais de Kn? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, vamos lá. Para b igual a 3 e n par, o que vai acontecer? O Kn passa a ser o quê? N dividido por 2 ao cubo. E só um detalhe, o n é par. Então, você não vai ter K1, K2, K3, K4, não. Você vai ter só os índices pares, que é segundo, quarto, sexto, oitavo e assim por diante. Ok?
Então, vamos ver como é que fica isso. Ó, quem vai ser o Kn? K2, o N é 2. Então, fica 2 sobre 2 ao cubo, que é 8. K4, N é igual a 4. Fica 4 sobre 2 ao cubo, que é 8 também. 6, 6 oitavos, 8 dá 8 oitavos, e assim sucessivamente. Se você simplificar e melhorar um pouquinho essa fração, o que acontece? 1/4, 1/2, 3/4, 1, e assim por diante. Então, o que é essa sequência que apareceu aí? 1/4, 1/2, 3/4, 1. É também uma PA de primeiro termo igual a quanto? 1/4 é 0,25. E a razão dessa PA, quanto que é? Eu poderia olhar aqui antes de simplificar. Ó. De 2 oitavos para 4 oitavos, quanto somou? 2 oitavos. Só que 2 oitavos é quanto simplificado? Exatamente. A razão é 1/4, ou seja, 0,25. Então, pensa comigo uma coisa, se o primeiro termo é 0,25 e a razão é 0,25, então vai ser 0,25, meio, 0,75, 1, 1,25, 1,5 e assim por diante. Se o exercício fala em número de casas decimais de Kn, aqui ele vai ter o quê? Duas casas decimais, que é o 0,25. 2 é o décimo e 5 é centésimo. Então, aqui ele tem duas casas decimais. Ok? Só que espera um pouquinho. Ele fala para B menor ou igual a 3. Eu só analisei B igual a 3. Então, vamos para o segundo caso, que seria o quê? O B igual a 2. O N continua sendo um número par. Então, agora, Kn passa a ser o quê? N dividido por 2 ao quadrado. Com N par, os termos serão quem? K2, K4, K6, K8, mesmo esqueminha da sequência anterior. E agora, quem será o Kn? Olha lá, para K igual a 2, fica 2, para K2, né? N igual a 2, 2 ao quadrado é 4, 2 quartos. K4, 4 sobre 2 ao quadrado, que é 4. K6, 6 sobre 2 ao quadrado, que é 4. K8, 8 sobre 2 ao quadrado, que é 4. Então, de novo, você pode até simplificar. Meio, 1, 3 meios, 2. É uma PA de primeiro termo igual a quanto? Meio, 0,5. E a razão? Se eu pegar aqui antes de simplificar 4 quartos menos 2 quartos, dá 2 quartos, que é 1 meio, 0,5. Nesse caso, para B igual a 2, a minha sequência tem o quê? Uma casa decimal só. Né? Porque aqui, ó, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, que é uma PA de razão meio. Ok? Só que ele falou B menor igual a 3. Nós analisamos B igual a 3, B igual a 2, falta quem? E, aliás, o B menor ou igual a 3 é diferente de zero, que é o asterisco aqui nos naturais. Então, só falta ali analisar agora quem? B igual a 1. E o N par. Então, quem será Kn? N dividido por 2, a primeira, com N par. K2, K4, K6 e assim por diante. E aí, quem será essa sequência Kn? Olha lá, K2, o N vale 2. 2 dividido por 2. K4, N é igual a 4. 4 dividido por 2. K6, N é igual a 6. 6 dividido por 2. E o que acontece interessante nessa sequência são os números naturais, não nulos. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E nesse caso são números inteiros. Então não preciso falar de casas decimais. E como ele fala para N par e B menor ou igual a 3, a gente analisou B igual a 3, B igual a 2, B igual a 1. São todas as possibilidades. Kn, qual é o número máximo de casas?
é quando b igual a 3, e você vai ter o quê? Duas casas decimais é quando a razão da PA é 0,25. Isso mata a tua questão, a teu item B, ok? E para fechar, o item C, o que ele pede para você? Ó? Olha que interessante. Qual é o menor n em função de B, tal que K1, K2, K3 até Kn é o número inteiro. A somatória dos Ks. Então, vamos lá. Quem é o B? Genérico. Quem é o N? Genérico. Eu quero N em função de B. Então, quem será a minha sequência? Kn. N sobre 2 elevado a B. Então, vamos lá. Se o N for igual a 1, K1, quem vai ser esse cara? 1 sobre 2 elevado a B. K2, o N é 2, vai ser 2 sobre 2 elevado a B. K3, 3 sobre B, 2 elevado a B. Até o Kn, que vai ser N sobre 2 elevado a B. Eu quero saber o que acontece com essa soma. Olha que interessante, eu tenho uma soma de frações que todos os denominadores são o quê? Iguais. Então, eu posso escrever numa única fração e somar os numeradores. 1 mais 2 mais 3 até N. E o denominador é 2 elevado a B. O que acontece com esse cara? 1 mais 2 mais 3 até N. Primeiro, é uma soma que tem N parcelas. E segundo, 1, 2, 3 até N é uma PA de primeiro termo igual a 1 e razão igual a quanto? 1 também. Você lembra como é que é a fórmula da soma dos termos de uma PA? Porque o numerador é a soma dos termos de 1 até N. Então, quem é? Ó? É o primeiro, que é 1, somado com o último, que é N, vezes a quantidade de termos, que é N, dividido por 2. É a soma da PA. A1 mais a N vezes N sobre 2. Como é que eu divido duas frações? Eu mantenho o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Numerador eu vou deixar indicado, não vou abrir esse parênteses aí não. Vai deixar N vezes N mais 1. E embaixo eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. 2 elevado à primeira vezes 2 elevado a B. Multiplicação de potência de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. 2 elevado a B mais 1. Agora, calma e vamos analisar uma coisa. Esse número 1 mais n vezes n dividido por 2 elevado a b mais 1, ele fala que tem que ser um número inteiro. Então, ou n mais 1 vai ter que ser o quê? Um número par. Agora, n mais 1 é maior do que n, com certeza. E ele quer o quê? O menor valor de n. Então, eu faço o n ser par. Não. Eu faço o n ser ímpar, que é menor do que n mais 1. E o n mais 1 passa a ser par. Par não é suficiente. O n mais 1 passa a ser uma potência de 2. Sim ou não? Porque é ele que vai ter que simplificar com esse 2 elevado a b mais 1 no denominador para que esse número seja inteiro. E se eu quero o menor possível, qual é a menor fração possível? Com denominador positivo. É se o numerador for igual, uma fração que tem numerador e denominador iguais é igual a 1. Então, dessa conclusão, eu vou ter o quê? Que n mais 1 vai ter que ser igual a 2 elevado a b mais 1. N mais 1 passa a ser o número par. O n, que é o menor de todos, que é o anterior a n mais 1, é o número ímpar, é o menor possível. E aí eu vou ter o quê?
Se n mais 1 é 2 elevado a b mais 1, o n vai ser o quê? 2 elevado a b mais 1 menos 1. Esse é o menor valor de n para o qual essa soma é um número inteiro. Questãozinha chata essa, né? Um pouquinho abstrata. Se acaba, parece que você chegou na resposta, mas não chegou em lugar nenhum, né? E eu diria que é uma questão que foge um pouquinho do padrão da FUVEST, né? O que você achou dessa questão? Você fez a prova? Conseguiu acertar essa questão? Essa eu classifico como difícil. Fica ligado, em pouco tempo aí teremos aí a última questão que falta para completar a sua FUVEST 2025, segunda fase. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por todos os inscritos no meu canal, que batemos aí as 10.000 visualizações do canal. Agradeço a todos que contribuíram para isso e pode ter certeza que sempre terá material aí de primeira qualidade aí aqui com a gente. Obrigado, beijo grande e até!